Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Fatiello. Eu sou o Rafa Pereira. Nós somos do Rede Rafas e hoje vamos falar sobre novela, mas de um jeito um pouquinho mais diferente, não é mesmo, Rafa? Exatamente. A gente não vai falar da novela em si, e sim do que acontece por trás das cortinas, por debaixo dos panos, enfim, nos bastidores das nossas produções. Nós selecionamos aqueles mais polêmicos, mais movimentados, que deu maior falatório. Então, não sai daí que após a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, como todo mundo já sabe, como a gente noticiou aqui no Rede Rafas também, uma das próximas reprises do canal Viva é Cara e Coroa, essa trama de Antônio Calmon que foi exibido na Globo no horário das 7 lá em 1995. E para quem não sabe, Cara e Coroa possui um bastidor um pouquinho tumultuado. Isso porque a Maitê Proença, ela interpretava a Heloísa, a principal vilã da trama. Ela fazia par com o Miguel Falabella e o seu namorado na época, que era o ator Vitor Fasano, ele também era um dos personagens principais da trama, se eu não me engano, fazia par com a Cristiane Torlone, que é a protagonista que dá vida às duas sósias da novela. Entretanto, rolam os boatos de que... A novela era dirigida pelo Wolf Maia, o diretor da novela, e ele se sentia um pouco enciumado com o romance da Maitê Proença com o Vitor Fasano. E isso deu maior burburinho na época, deu o que falar de verdade. Saiu nas revistas de fofoca, nos programas, enfim. Tanto que os boatos meio que se confirmaram, porque a Maitê Proença saiu da novela, de repente, assim, do nada, logo nos primeiros meses da trama. Ela era uma personagem, a personagem dela era a vilã principal, tinha uma função extremamente importante dentro da trama, e simplesmente foi jogada aí de um precipício, caiu nas pedras e morreu, faleceu, cantou dessa pra melhor. E a Maitê Proença saiu da novela e nunca mais voltou, nem nos flashbacks. E daí então, assim, tipo, a galera ficou, será que é verdade mesmo? Será que o Wolf Maia tava com ciúminho? Será que queria fazer um rally-rola ali com o Vitor Fasano? Enfim, gente, acho que esse foi um dos primeiros casos aí de relações aí amorosas, ciumentas aí. Seria o Wolf Maia uma espécie de Heloísa da Mulheres Apaixonadas? Exatamente. Vale lembrar, né, que o ciúme do Wolf era em relação ao Vitor Fasano, não em relação à Maitê Proença. Inclusive a Maitê já disse em entrevista, confirmou isso, que o Wolf tinha ciúmes do namorado dela, que era o Vitor, enfim. Mas a década de 90 já foi aí meio tumultuada, não só por Cara e Coroa. Isso porque um ano antes, em 1994, Pátria Minha estreava nas telinhas da Globo. Mas o que deu de dor de cabeça os bastidores dessa novela não tá no gibi. Isso também porque a intérprete da vilã da novela, que no caso era a Vera Fischer, que interpretava a grande antagonista Lídia, ela na época era casada com Felipe Camargo, que também estava na novela. Só que eles, assim, eles estavam num momento muito conturbado do relacionamento deles, e eles se engalfinhavam o tempo todo, e não só nas gravações da novela, mas por trás também. Chegavam atrasados nas gravações. Quando chegava, ela tava com marca pelo corpo, hematoma, ele também, enfim, é uma coisa de louco. Eles estavam ali brigando o tempo todo. O Gilberto Braga, toda a equipe tentou amenizar o caso, mas não teve jeito. A única estratégia foi matar os personagens. Então eles, assim como aconteceu em Cara ou Coroa, também deram os problemas nos bastidores. A Vera e o Felipe Camargo não conseguiram separar o profissional do pessoal, acabaram misturando as coisas e saindo precocemente de Pátria Minha. Inclusive, gente, esse bafafá foi tão grande, mas tão grande, que saiu nos principais jornais, incluindo a Folha de São Paulo. Isso porque a própria Vera Fischer deu entrevista, eles procuraram a Vera Fischer para saber o motivo, o real motivo, né? Porque tudo não passava de boatos, mas ela acabou confirmando isso em entrevista para a equipe. Tarcísio é um velho caquético, quero que ele e todo mundo da Globo se fodam. Ninguém me expulsou, eu que pedi a conta. Foi essa declaração da Vera Fischer, e isso sobrou até pro Tarcísio Meira. Isso porque o Tarcísio, ele contracenava junto com a Vera Fischer, os dois eram casados na novela. E o Tarcísio, né, sem entender nada, coitado, pegou também, veio a público para tentar entender essa fala da Vera Fischer. Ele disse o seguinte: que coisa mais desagradável, estou chocado.
não posso acreditar que ela tenha dito isso. Eu sempre a tratei bem. Isso também eu acho que explica também é que os boatos não, né? O fato de que a Vera Fischer na época, ela também estava se envolvendo com drogas. Então assim, vai que eles entrevistaram ela no momento que ela tava assim, tipo, uhul, né? Então assim, isso deu a maior polêmica. Ela falou inclusive que ia até procurar algo no SBT ou em outra emissora, mas que pra Rede Globo não voltava. Mas agora a gente vê aí que tudo não passa de águas passadas. Ela tá aí na Rede Globo, fez Helena, fez o seriado Mulher, fez o Clone, várias outras novelas, e tá aí super querida pelos fãs e tudo mais. Mas assim, não tem como não esquecer esse episódio icônico de, acho que Pátria Minha, um dos ápices, que é um dos fatores que fazem o público lembrar dela é mais por causa dos escândalos. E assim como Pátria Minha, uma outra novela que com certeza vai ser lembrada apenas pelos bastidores é O Sétimo Guardião. Só de falar esse nome, O Sétimo Guardião, todo mundo já sabe. Tá coceira já. E todo mundo já sabe o pseudônimo, o apelido que ela ganhou, que foi de O Sétimo Surubão. Isso porque Bruno Gagliasso e Marina Rui Barbosa faziam Gabriel e Luz, o casal romântico principal da trama. Só que e tava correndo tudo bem, eis que Débora Nascimento se separou de José Loreto, que estava no elenco de O Sétimo Guardião e também tinha cenas com a Marina Rui Barbosa. O personagem José Loreto, ele era apaixonado pela Luz, no caso, né? E daí surgiu o rumor, né? Não se sabe quem soltou na imprensa, que o pivô da separação da Débora Nascimento com o Zé Loreto foi ele ter um caso às escondidas com a Marina Rui Barbosa. E daí começou o burburinho todo, né? Eles já falaram que ela já tinha um caso com o Bruno Gagliasso, isso porque a suposta pessoa que soltou isso na mídia pediu pra Giovanna Eubank fazer vista grossa, ficar de olho ali. Falaram assim, tipo, ó, a Marina roubou o Zé Loreto da Débora, cuidado pra ela não roubar o Bruno de você também. E daí eis que surgiu o perfil lá. Você lembra o nome do perfil do Instagram? Enfim, gente, surgiu um perfil no Instagram que começou a detonar todo mundo e jogar as supostas verdades na roda. E esse perfil incomodou tanto que até personalidades famosas mesmo, que estavam envolvidos no escândalo, visualizaram esse perfil, como por exemplo a Bruna Marquezine. E eis que surgiu o famoso Surubão de Noronha, porque esse perfil saiu em defesa da Marina Rui Barbosa, que ela não tinha culpa de nada do que estava acontecendo, e daí começou a jogar o nome de todo mundo: Bruno Gagliasso, Giovanna Eubank, Zé Loreto, Débora Nascimento, Bruna Marquezine, enfim, um monte de gente que poderia estar envolvido nesse suposto Surubão de Noronha. E isso chamou tanta atenção que começou a ficar mais famoso que a própria novela em si. O Sétimo Guardião não tinha história nenhuma praticamente. O que chamava atenção era o Sétimo Surubão. Porém, as polêmicas envolvendo o Sétimo Guardião veio antes do Surubão. Isso porque a novela iria estrear após A Força do Querer. Olha aí quanto tempo demorou para ela de fato sair do papel e chegar nas telinhas. Só que o que aconteceu, né? Todo mundo já deve saber a treta lá dos alunos do curso do Masterclass do Agnaldo Silva, que acusaram que a sinopse do Sétimo Guardião nada mais era que um plágio da sinopse que os alunos produziram no curso. Isso porque eles alegaram que aquela história foi criada por todos os alunos, não só pelo Agnaldo Silva. Aí entraram na justiça, a Globo entrou também, eles acabaram perdendo essa causa, mas um dos alunos continuou insistindo, continuou no processo, não estava medindo consequência, ia levar para as cabeças, e ele queria, porque queria que a obra não acontecesse, que a novela de fato não estreasse, porque ela é plagiada. Tanto que nos créditos do Sétimo Guardião, se você perceber, tem lá: essa novela é uma obra em conjunto, aí aparecia o nome de todo mundo. Então, acredito eu que de fato a novela já começou errada ali, eles deveriam ter largado mão, mas insistiram, foram pra cima, quiseram defender. Veio pra gente o Sétimo Guardião, uma novela fraca que vai ficar conhecida por todas essas polêmicas e estes problemas.
E não só bastasse isso, mas como também durante a novela, além dessa treta do surubão e também esse envolvimento no processo, os próprios atores e atrizes estavam pedindo para sair da novela, porque surgiu um serial killer na trama, e daí todo mundo aproveitou a brecha. Nossa, pede para ele matar o meu personagem, porque eu não quero mais fazer essa novela, não sei o que. Então assim, gente, uma novela onde o próprio elenco pede para sair, onde o próprio elenco pede pra morrer, pro personagem morrer, assim, não é uma novela. Fora que também, falando em morte, né, que Deus o tenha, mas um figurante morreu também durante as gravações, o Bruno Gagliasso ficou doente, o Zé Loreto ficou doente, então assim, era uma quizumba que tava ali na época de O Sétimo Guardião rondando os bastidores da novela. Exatamente. E quem fez estreia na TV nessa novela foi a Nani People, né? Estreou em a primeira vez que ela fez uma novela, assim como a filha da Lília Cabral também, que interpretou a própria mãe na primeira versão da novela, quer dizer, nos flashbacks, né? Que a novela não tem essa coisa de fases, mas no flashback ali, a filha da Lília Cabral fez a sua estreia na TV. Mas quem teve problema também quando estreou em uma novela foi a Grazi Massafera, lá em 2006. Isso porque ela tinha acabado de sair do Big Brother Brasil. Ela participou da 5ª edição do programa, que foi ao ar em 2005. E em 2006 ela recebeu o convite para estar em Páginas da Vida. Só que muita gente torceu o nariz pelo fato de ter que contracenar com uma ex-BBB. E alguns nomes ali do elenco, acho que o mais famoso que a gente conhece quando fala disso é a Natália do Vale, diz que fizeram a menina comer o pão que o diabo amassou, que não aceitavam contracenar com ela. Parece que a Daniele Vinitz também ali não gostava que sua personagem tivesse cenas com a personagem da Grazi Massafera. E até a gente pode pensar assim, nossa, beleza, só essa discordância, acabou, ex-BBB, pode ter esse preconceito e tal, mas as coisas foram levadas para outro nível. Isso porque uma maquiagem sumiu do camarim da novela e algum tempinho depois ela apareceu na bolsa da Grazi Massafera. Ou seja, alguém armou ali pra Grazi Massafera ainda sair como ladra, alguma coisa que a gente só vê em novela, né? De fato, aconteceu na vida real com uma atriz que estava estreando na TV. Claro que a Grazi Massafera não se deixou abalar por isso, ou melhor, ela até se deixou abalar, tanto que teve ali um momento depressivo, ela pensou em desistir da carreira, ela fala isso em algumas entrevistas, mas ela conseguiu dar a volta por cima e se consagrar aí como um dos maiores nomes atuais da emissora. Exatamente, e ainda estudou tanto, se dedicou tanto e foi indicada ao Emmy Internacional, coisa que as atrizes e atores que acusaram ela e fizeram da vida dela um inferno lá em Páginas da Vida nunca receberam. Pena, né, Natália do Vale? Grazi é Grazi. E para finalizar o vídeo, vamos falar sobre O Fim do Mundo, mais especificamente sobre a novela que retrata essa passagem bíblica, que é Apocalipse. E o próprio nome já traz todo a quizumba do bastidor. Isso porque Apocalipse era uma novela que estava sendo esperada por muita gente, com muita expectativa, muita gente estava ansiosa, inclusive nós na época estávamos muito ansiosos por causa que seria uma novela bíblica diferente. Uma novela bíblica onde se passaria na atualidade, né? Não seria lá nos tempos de Cristo, o povo usando sandalinha, né? Chinela, aquelas roupinhas, assim, sabe? Não, se passaria nos dias de hoje, com efeitos especiais, assim, absurdamente incríveis, enfim. Tinha qualidade e tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Aquele meme, o início de um sonho, deu tudo errado. E um dos principais, para não dizer o principal erro, o principal motivo de ter dado tudo errado, foi a Cristiane Cardoso, a filha do Edir Macedo. Isso porque Apocalipse era escrita por Vivian de Oliveira, a autora principal da novela. Só que a Cristiane Cardoso, ela exigia que todos os capítulos passassem nas mãos dela e o veredito dela era o veredito final. E o que acontecia? Ela fazia muitas interferências naqueles capítulos. Só que muitas vezes os capítulos, quando iam para as mãos dela, já estavam nas mãos dos atores, das atrizes, do elenco e da equipe da novela inteira, pronto para ser gravado. E o que ela fazia? Ela ia lá e metia o bedelho mesmo. Falava, não, eu fiz interferência tal, a cena vai ser do jeito que eu quiser. Ela interferia até nos figurinos da novela, interferia até na edição. Tanto que quem assistiu Apocalipse vê que o personagem do Sérgio Maroni, que é o anticristo, ele narra a história da novela o tempo todo. Essa narração não estava prevista. O que estava previsto era a história seguir normalmente. E quem falou para ter essa narração foi a
a Cristiane Cardoso, não estava previsto isso. E isso começou a dar muito problema, muito atraso nas gravações, muitas cenas tinham que ser refeitas porque ela pedia para ser refeita, que eu não quero desse jeito, eu quero assim, eu quero assado. E isso fez com que a Viviane de Oliveira se afastasse da novela, que ela pensou, pô, tô aqui me matando para criar uma história boa, para criar uma história coerente, e quando eu faço o meu trabalho, vai outra pessoa e praticamente apaga tudo que eu fiz, não tenho porquê de eu estar aqui. E o que aconteceu? A Vivian se afastou da novela, largou, abandonou a sua obra e entregou nas mãos da Cristiane Cardoso e dos outros roteiristas. Então assim, eu acho que esse é um dos casos bem pesados. Sim. Um autor de novela chegar a esse ponto de largar a sua obra por causa de interferência, por não ter o seu trabalho valorizado, eu acho assim um caso bem grave. Exatamente. Claro que nesse universo da televisão muitos outros atritos rolou nos bastidores de novela. Gente que queria fazer parte do elenco, não queria, autor, diretor, que não se bicavam. Tem o caso aí de América também, né, que o Jaime teve que ser afastado porque não estava tendo liga o trabalho dele com o da Glória Pérez. Enfim, tem inúmeros casos, mas a gente trouxe aqui aqueles 6 que eu e o Rafa Pereira acreditamos que sejam os mais polêmicos, os mais pesados que já aconteceram na TV. Mas agora a gente quer saber a opinião de vocês, então usa os comentários aqui para falar qual você acha que foi o bastidor mais pesado de novela, se o bastidor influencia sim no andamento da trama, se vocês acham que não tem nada a ver, comenta que eu e ele gostam de ler pra caramba a opinião de vocês, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mais alguma coisa? Não, você já falou tudo já. Nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até lá. Tchau.